Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu estou de volta, mais uma vez, já perdi as contas de quantas vezes aqui eu já falei tô de volta, porque é cada sumiço que eu dou. Mas vamos que vamos, né, gente? Eu sem celular, estou com a câmera ruim, computador ruim, tudo aconteceu de uma vez só, mas estou aqui. As minhas gambiarras para poder gravar, para poder ter vídeo neste canal, porque eu me comprometi e eu estou aqui. Desculpas a vocês pela qualidade da imagem, que deu uma caída, né? Eu vou manter assim por um tempo, até eu conseguir minhas coisinhas tudo de novo. Mas tudo bem, gente, o importante é estarmos aqui. Muito obrigada por você ter chegado até esse vídeo. Já deixa seu like logo aí de cara, compartilha aí esse vídeo com seus amigos. E se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, porque eu já comecei a gravar os vídeos que vocês mesmos me sugerem. O pedido principal é que eu fale mais de experiências da minha vida, que eu venha contar mais testemunhas, fale mais de experiências com Deus, experiências que eu vi com as minhas filhas, porque eu tenho 3 filhas, pra quem não sabe. Então, muitas pessoas que me seguem e assistem aqui são mães. Quem não é mãe é tio, né? Convive com crianças, chegou nesse canal por algum vídeo assim que tinha as meninas. Enfim, então, muitas pessoas gostam de ouvir histórias, né? Histórias verídicas, verdadeiras. E ficam pedindo pra eu contar, e eu raramente faço isso aqui no canal. Eu decidi que a partir de hoje eu sempre vou vir com algo que eu vivi, né? Porque é bom a gente compartilhar as experiências realmente que Deus faz na nossa vida. E às vezes a gente deixa de falar, vai assim colocando o cantinho do esquecimento, e as maravilhas de Deus são para serem contadas. Vamos lá, agora que você já se inscreveu, já deixou o like, já compartilhou, vamos falar sobre o quê? Sobre sonhos. Gente, vocês me falem aqui nos comentários, você é uma pessoa que costuma sonhar? Você acredita que os sonhos, eles têm significados? Você acredita que Deus, ele fala conosco através dos sonhos? Contar uma experiência. Eu tenho, gente, muitas experiências em relação a sonhos. Eu sou uma pessoa que não sonha, assim, no dia a dia, normalmente eu não sonho. Quando eu sonho, Deus está querendo me dizer algo. É assim, ó, tiro certeiro, eu já sei que aquilo ali é algo da parte de Deus. Eu escolhi falar a experiência que eu tive antes de ter a minha filha, a mais velha, Eloá. Aliás, antes de casar, eu estava noiva, estávamos nos preparativos do casamento. Tava naquela época muito boa de organizar tudo. Eu morava com a minha mãe, né, e a minha avó. E eu tava até madrugada fazendo as coisas, preparando as coisas, as coisinhas artesanais que eu mesma fiz. Nessa época eu tava fazendo umas forminhas, aquelas forminhas de botar docinho. Tava fazendo com cartolina. E eu tava recortando, ficava até de madrugada, né? Recortando as coisas, preparando e tal. Me bateu um cansaço, assim, que eu não tava conseguindo nem ficar com o olho aberto. Então eu tive que dormir. Eu tava muito, assim, com sono nesse dia. Não quis ficar até muito tarde. Falei, não, amanhã de manhã eu continuo, deixei as coisas pra lá. Afastei assim, perto da cama mesmo. E fui dormir. E, gente, eu lembro que eu acordei de madrugada com uma sensação estranha na cama. Parecia que eu tava sendo acordada por alguém mesmo, assim, parecia que alguém tava me chamando. E eu fiquei, ué, como cristã, né? Eu falei, é pra eu orar, então eu vou orar. E aí eu orei, fiz uma oração a Deus, pedindo para o Senhor. Eu lembro que nessa oração eu pedi para o Senhor repreender todo o mal. Meu esposo trabalhava à noite nessa época em posto de gasolina, então eu já fiquei pensando, será que tá acontecendo alguma coisa? Ele já chegou a ser assaltado, né, durante a noite, mas fiquei pensando nesse dia se alguma coisa poderia estar acontecendo. Então eu orei pela vida dele, eu orei pelo nosso casamento, orei pela nossa família que ia ser construída, ia iniciar, para que Deus quebrasse todo o mal, desfizesse todo o mal, e voltei a dormir. E novamente, depois eu acordei com uma sensação assim, não era sensação ruim, era uma sensação boa, mas eu não consegui ficar, é como se assim, você acaba de dormir e alguém chega e fala, acorda, acorda, aí você fica, ué, será que eu tenho que orar mais, gente? Tem que orar mais. Aí eu fui, orei de novo, fiquei lá orando de joelho. E eu de joelhos, do jeito que eu tava na beira da cama, eu acho que eu dormi ajoelhada. Quem nunca, quem nunca tira a primeira pedra? Você que é crente, que tá assistindo, você nunca dorme de joelho, olha, você não tem história pra contar não, se você nunca passou por isso. E aí eu dormi, peguei no sono, e foi justamente de joelhos que eu sonhei, que eu estava num lugar que tava assim, ao meu redor tudo branco, eu estava tipo assim, numa sala que não tinha nada. Não era sala, era um local, mas eu tô dando um exemplo pra vocês, né, e tava tudo branco. Luzes brancas, só tinha eu. E eu falava, ué, onde é que eu tô? Que lugar é esse? No meu pensamento, né? Ficava pensando assim, olhando, ver se via alguém. E uma voz falou assim comigo,
Apenas sinta. E aí, na mesma hora que a voz falou, eu comecei a sentir uma vontade de chorar, mas uma vontade de chorar boa, uma emoção, assim, um calor no meu peito, assim. Bom, sabe quando você vê uma coisa muito boa que você fica emocionada e feliz? Pronto, era uma felicidade que preenchia muito, assim, dentro de mim. E eu ficava, meu Deus, que sensação maravilhosa. E eu começava a chorar de alegria. Muito, muito, muito. E aí a voz dizia assim, agora veja. E aí eu olhava pro lado. Quando eu olhava pro lado, tinha não era cestinho, era uma caminha com uns negocinhos de bebê. Travesseirinho, ursinho, tudo de bebê. Tudo rosa. Era tudo rosa, era uma caminha com lençol rosa, tudo rosa e um bocado de ursinho assim. E eu, meu Deus, que coisa mais linda! No sonho eu falei assim, é um bercinho de menina, que lindo, mas não tem bebê. Na mesma hora que eu falei não tem bebê, o bebê apareceu no meu braço. Eu tava segurando uma menina. E eu olhei pro rostinho dela assim no meu sonho. Eu olhei assim e eu vi nitidamente o rosto da bebê. Nitidamente. E a roupinha, eu vi direitinho. A manta, tudo bem em detalhes. Sabe quando você sonha de detalhes, coisa de detalhes, sobrancelha, nariz, boquinha. Eu me lembro ainda perfeitamente. E eu olhei assim, ai, que menina linda! E o meu coração, daquele jeito, né? Aquela sensação maravilhosa, aquela alegria. E eu acordei. Gente, quando eu acordei, eu fiquei tão feliz. Eu disse, será que é a minha filha? Será que quando eu casar eu vou ter uma menina? Será que é essa mesmo? Será que Deus me revelou que como é minha filha? Será? Gente, eu fiquei maravilhada. Que eu não consegui esquecer aquele rosto. Eu não consegui esquecer a face da bebezinha, nem a roupinha, o bercinho, tudo assim, muito nítido, muito bonito. Isso eu não tinha casado, gente, eu tava noiva, não tava pensando, eu não estava pensando em, assim, filho, preparativos, tentando engravidar, não, eu estava me preparando para casar, eu tinha orado pela minha família, eu tava de joelhos orando por isso, e eu de joelhos tive esse sonho, né, que eu chamo de revelação. Gente, eu liguei pro meu esposo no trabalho dele pra falar, eu falei, eu sonhei com uma bebezinha, você acredita que eu sonhei com a bebezinha? Aí ele disse, glória a Deus, eu acredito. Eu acredito que a gente vai ter essa bebezinha, vai ser uma menina. E o nome de Deus vai ser glorificado através da vida dela. Porque se Deus revelou a você como ela vai ser, porque Deus tem um projeto lindo na vida dela. Aí eu disse, amém, eu creio. A gente tem que profetizar bem, são as minhas palavras de vitória. Eu acredito. A gente casou, né? E aí, gente, 5 meses após o casamento, eu engravidei da Eloá. Quando eu engravidei, sem saber que era menina nem nada, quando eu apenas descobri que estava grávida, eu contei pro meu esposo e ele disse assim, é a nossa menina. E eu tenho certeza, você se lembra do sonho que você teve? Eu tenho certeza que é essa menina desse sonho. Você lembra do rosto? Eu disse, lembra. Se você lembra, é porque é ela. Eu disse, eu creio, eu sei que é a minha filha, eu sei que Deus me mostrou a minha filha, até porque a sensação que eu tive, quando a voz disse assim, apenas sinta, eu sei que era o amor de mãe, porque era um sentimento que eu nunca tinha sentido e Deus me proporcionou sentir o amor de mãe antes de ser mãe. Então ele me fez sentir como seria eu estar com a minha filha nos braços, eu estar sendo mãe sem ser. Antes, Deus me deu esse privilégio, né? E por isso eu digo que eu sou muito realizada sendo mãe, porque eu acredito que é um propósito de Deus realmente na minha vida. Eu tenho esse chamado, assim como eu acredito que todas as mulheres têm chamado para maternidade, até as que não têm filhos e até as que não podem ter filhos, elas têm sim o chamado maternal. Se não tem os filhos seus próprios, tem o chamado de maternar de outras formas, mas a mulher, ela tem esse dom. Mas assim, Deus me chamou para ser mãe de menina. E eu entendi naquele sonho isso. E quando eu bati o ultrassom, que eu soube que era menina mesmo, com 16 semanas, no dia do meu aniversário, completei 16 semanas, eu fui e me dei esse presente, bati ultrassom pra saber o sexo do bebê e vi que era uma menina. E, gente, é assim, sabe? Uma coisa tão linda do Senhor. E aí eu já vou aproveitar para contar aqui no sonho, né? E tudo, falar que tive a revelação de como seria ela e falar já como foi que eu escolhi o nome dela. Gente, eu queria um nome que remetesse, assim, à grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo que demonstrasse o quanto ele era importante para mim. Porque ele havia me revelado, né? Então era algo muito íntimo entre eu e Deus. Então eu queria um nome que demonstrasse isso, que toda vez que eu chamasse, eu me lembrasse dessa experiência. E eu pesquisando, né, vi um nome que me tocou bastante, que foi o nome Eloá. Por quê, gente? Eloá? Eloá significa Deus.
né? Deus em sua essência. Esse é o nome. Mas existe um versículo que justamente nessa época eu vi um estudo, eu fui para um estudo, e foi falado nesse estudo do versículo de Marcos, capítulo 15, versículo 34, quando Jesus na cruz ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E essa expressão Eloi, que significa Deus meu, é Eloá, é a mesma expressão, o mesmo nome. Nós conhecemos como Eloi, porque na nossa Bíblia foi traduzido, mas nas Bíblias judaicas, tradução judaica, está lá, Eloá. Tem algumas traduções também que tem Eli, Eli, lama sabachthani. Então, quando eu vi esse versículo dessa forma, Eloá, Eloá, lama sabachthani, eu falei, nossa, que forte. Deus meu, fala tudo. É um nome que representa tudo que eu senti naquele sonho, toda aquela felicidade, toda aquela intimidade, de quando eu acordei também, que eu pude entender que Deus estava tendo algo íntimo comigo, assim, mostrando para mim algo que ainda iria acontecer. Então, esse nome que significa Deus meu, fala da grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo meu, que é aquela coisa de intimidade, né? Que ao mesmo tempo que ele tá tão grande, tão criador, tão maravilhoso, tão maior do que tudo, ao mesmo tempo ele está bem pertinho e se relaciona comigo. Então toda vez que eu digo Eloá, Eloá, eu lembro Deus meu, Deus meu. E isso é muito forte pra mim. Então eu não tive dúvidas. Desde a primeira vez que eu vi esse nome, eu disse, vai ser esse. Aí quando eu falava pras pessoas, algumas pessoas diziam, ah, mas tem um caso daquela menina, aquela jovem que morreu, né, com o namorado, aquele caso que teve. O namorado matou ela, e o nome dela era Eloá, ficou muito marcado, então as pessoas vão lembrar, vão associar. Eu não gosto desse nome, muita gente criticou. Mas, gente, eu tava focada, ia ser Deus meu, vai ser esse nome, eu não tinha outro, eu via outros nomes assim, mas não batia. Gente, quando ela nasceu, eu passei uma dificuldade imensa pra ela nascer. Foi luta grande, gente, eu passei uma provação grande, sabe? Mas eu tinha certeza que ela nasceria pela revelação de Deus. Eu cheguei a pensar, meu Deus, será que eu vou sair desse hospital? Eu tenho até relato aqui no canal, né, eu posso até refazer, porque esse vídeo é tão antigo. Acho que nem eu acho esse vídeo, mas eu já cheguei a falar sobre o nascimento da Eloá, como foi difícil, né? E se eu não tivesse tido essa revelação, acho que eu não teria tido força, sabe, naquele momento, mas eu tinha certeza que ela ia nascer. Eu queria muito ver o rosto dela, pra ver se era o mesmo do sonho. E quando a enfermeira virou ela assim pra mim, que eu olhei, quando ela saiu de dentro de mim, a primeira vez que eu olhei o rosto dela, eu vi o rostinho do sonho igual, gente. Igual. Era ela. Então, ali, quando ela nasceu, que eu olhei pra ela, eu tive a certeza que Deus havia me revelado. E naquela hora eu disse, obrigada, Deus meu. Obrigada, Deus meu. Eu pude dizer, né? Eu pude dizer, Eloá, Eloá, que bom que estás aqui comigo. Que significava ela e também Deus, que estava presente na minha vida. Eu glorifiquei muito ao Senhor quando ela nasceu. E o nome de Deus está sendo glorificado até hoje na vida dela, graças a Deus. Ela é uma bênção, vai continuar sendo. Vai continuar sendo em nome de Jesus. Vou parar por aqui, né, para o vídeo não ficar tão grande. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês querem mais... Luana, conta mais sonhos. Conta mais experiências, outras experiências também. Fala especificamente o que você queria que eu contasse. E não esqueçam de fazer tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Um beijo. Tô falando muito aqui, não. E tchau, até o próximo.